Olá, você está sob a sombra do mistério e hoje conheceremos o caso do desaparecimento dos irmãos Sodder. O conteúdo a seguir é cuidadosamente baseado em informações de notícias, documentários, artigos, vídeos e podcasts sobre o tema em questão. Nosso objetivo é apresentar uma história com sensibilidade e respeito à vítima e a todos os envolvidos. Para o público sensível, é importante destacar que abordaremos temas fortes durante o vídeo. Agradecemos sinceramente a compreensão e a empatia enquanto compartilhamos essa narrativa. George Sodder e Gianni Cipriani, dois destemidos imigrantes italianos, estabeleceram raízes na pitoresca região da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Após unirem suas vidas pelo matrimônio, a década seguinte testemunhou o florescimento de sua família, trazendo ao mundo a incrível quantidade de 10 filhos. O primeiro nasceu em 1923, enquanto o mais novo completou a prole em 1943. A família Sodder, empenhada em conquistar seu espaço em solo americano, logo construiu alicerces sólidos para seu sustento. Com visão empreendedora, ergueram uma bem-sucedida empresa de transporte de terra, cujos caminhões eram responsáveis por levar o alicerce da construção a obras em toda a região. Cada carga de terra transportada simbolizava não apenas uma missão comercial, mas a perseverança e a união da família Sodder em sua busca pelo sonho americano. O empreendimento dos Sodder floresceu de tal maneira que a família logo ascendeu para se tornar uma das mais respeitadas entre a classe média local. O sucesso alcançado não apenas fortaleceu seus laços, mas também solidificou sua posição na comunidade. George, dotado de uma convicção inabalável, mantinha uma firme oposição ao regime ditatorial do italiano Benito Mussolini. No entanto, essa atitude corajosa não foi isenta de desafios. A postura inflexível de George em relação a Mussolini frequentemente gerava conflitos com outros imigrantes italianos, criando divisões dentro da comunidade e testando os limites do respeito mútuo. Enquanto construíam um legado de empreendedorismo e coragem, os Sodder também enfrentavam as complexidades de manter suas convicções em um ambiente de diversidade cultural e tensões políticas. Suas ações não apenas moldaram o curso de suas vidas, mas também deixaram um impacto duradouro na trajetória da família. Após a notícia do falecimento de Mussolini em 1945, George Sodder se viu submerso em uma sequência perturbadora de ameaças. Essas ameaças sinistras profetizavam a destruição de sua casa pelo fogo, o que naturalmente o deixou profundamente inquieto. A situação tomou um rumo ainda mais sinistro quando um indivíduo desconhecido fez uma visita à residência da família. Com palavras enigmáticas, ele advertiu que, em um dia futuro, o próprio quadro de distribuição elétrica da casa poderia dar origem a um incêndio devastador. A visão desse desconhecido e suas previsões sombrias lançaram uma sombra de temor sobre George e sua família, instigando uma atmosfera de mistério e apreensão que logo se desdobraria em uma tragédia inimaginável. Era uma cena de felicidade e calor familiar no pitoresco sobrado dos Sodder, aninhado na serena paisagem rural de Fayetteville, nos Estados Unidos. Naquela noite tranquila de véspera de Natal, todos se uniram, formando um retrato de alegria e união que já se tornara uma tradição familiar. O aroma das iguarias natalinas flutuava no ar, preenchendo a casa com uma aura acolhedora e festiva, encapsulando um momento de compartilhamento e afeto. A atmosfera familiar envolveu a casa à medida que todos se reuniram ao redor da árvore de Natal, uma tradição esperada com ansiedade. Marion, a segunda filha mais velha, desempenhou um papel carinhoso ao distribuir presentes para suas 3 irmãs mais novas, enchendo a sala de sorrisos e gratidão. O jardim convidativo esperava lá fora e a família Sodder dirigiu-se para o quintal, impulsionada por uma alegria contagiosa que só o Natal pode proporcionar. Risadas e brincadeiras enchiam o ar,
enquanto os passos das crianças dançavam ao redor, envoltos na magia da noite festiva. O amor incondicional que emanava da família Sodder era palpável, transformando a simples atividade em um tesouro de memórias compartilhadas. Com o espírito natalino fluindo, Jenny permitiu que as crianças aproveitassem a noite um pouco mais, concedendo-lhes a dádiva de ficarem acordadas além do horário habitual. Era um gesto carinhoso permeado pelo desejo de abraçar a alegria do momento presente. No entanto, como muitas vezes ocorre nas reviravoltas do destino, a calmaria da noite foi quebrada por um som insólito. Perto da meia-noite, o telefone ressoou, rompendo a quietude. Jenny, curiosa e talvez um pouco apreensiva, desceu para atender. Do outro lado da linha, uma voz desconhecida estava à procura de alguém que não pertencia àquela família. Os ruídos de risos e copos tocando ao fundo confundiam a chamada, deixando um estranho eco no ar. Ao finalizar a conversa, Jenny fechou o capítulo da ligação e voltou à casa. Porém, o cenário que a aguardava parecia envolto em sombras incompreensíveis. As luzes da casa brilhavam, rompendo a escuridão noturna. A porta da frente permanecia desbloqueada. As cortinas não estavam fechadas. Uma sensação de desconcerto invadiu o ambiente, pois sabia-se que era uma divergência das rotinas habituais. As crianças, zelosas em suas responsabilidades, costumavam apagar as luzes e puxar as cortinas antes de buscar o aconchego do sono. Determinada a restaurar a sensação de segurança, Jenny apagou as luzes, fechou a porta e delicadamente puxou a cortina para restaurar o véu da privacidade que todos estavam acostumados a criar antes de se retirarem. Com passos cuidadosos, ela retornou ao seu quarto, sem saber que o que estava por vir mudaria o curso de suas vidas para sempre. Jenny se recolheu de volta à cama, buscando retomar os fragmentos de sono que o breve episódio havia perturbado. Por um instante fugaz, seus olhos se entreabriram ao captar o som de algo inesperado colidindo com o telhado, ecoando como uma melodia estranha no meio da noite. Um objeto indistinto, talvez uma manifestação momentânea do vento noturno, pareceu rolar pelas telhas em um ritmo incerto. No entanto, essa breve interrupção não conseguiu manter Jenny acordada, e ela se viu caindo de volta nos braços do sono. Contudo, a tranquilidade logo se dissipou, deixando lugar para uma perturbação mais inquietante. Cerca de 30 minutos depois, Jenny foi arrancada de seu descanso em um despertar abrupto, como se sua própria intuição estivesse soando o alarme. Uma sensação familiar assaltou suas narinas. Uma composição sinistra que parecia dançar pelo ar. Era o cheiro inconfundível de fumaça, o odor insidioso que anuncia o perigo iminente. Nesse instante, a escuridão ao seu redor ganhou vida, enquanto as sombras se transformavam em labaredas crepitantes que envolviam a casa em uma sinfonia de laranja e vermelho. Um horizonte onírico se materializava e Jenny se deparou com uma visão que teria julgado impossível. A realidade diante de seus olhos era uma imagem que desafiava a razão. A casa estava sendo devorada por chamas famintas. Um espetáculo aterrorizante que rompia o véu da normalidade e a mergulhava em uma situação desesperadora. Unindo forças com seu marido, em um instante de emergência, Jenny desceu apressadamente as escadas. Seu filho caçula, cuidadosamente enlaçado em seus braços. A determinação brilhando em seus olhos denunciava a necessidade urgente de proteger a vida que nutria. Enquanto o fogo continuava a avançar em sua dança destrutiva, os dois filhos mais velhos do casal, acompanhados por Marion, também conseguiram escapar das garras do perigo iminente. A atmosfera de caos e temor os impulsionou, transformando o que poderia ser uma noite tranquila em uma corrida frenética pela sobrevivência. Porém, no meio da tensão da fuga, um dilema angustiante tomou forma. A dolorosa consciência de que algo estava terrivelmente errado começou a se infiltrar na mente dos pais.
5 dos irmãos, os pequenos raios de luz que haviam enchido a casa com risos e brincadeiras, permaneciam em algum lugar inacessível, aprisionados no sótão da casa. O desespero tomou conta da família Sodder quando o pai, George, tentou resgatar seus filhos presos no sótão em chamas. No entanto, as chamas intensas impediram sua entrada, forçando-o a recuar diante da força incontrolável do incêndio. Sua coragem diante da adversidade se transformou em impotência, deixando uma sensação de tragédia iminente no ar. George considerou entrar no sótão pelo lado de fora, mas a escada, que costumava estar no quintal, proporcionando acesso ao sótão, estava ausente. Tentou ligar para os bombeiros, mas o telefone estava inutilizável devido ao incêndio. O telefone do vizinho também estava sem funcionar, e o carro da família não ligava, deixando-os incapazes de buscar ajuda. A família se viu isolada e impotente diante da tragédia que se desenrolava. Somente na manhã seguinte, os veículos dos bombeiros finalmente chegaram à propriedade dos Sodder. No entanto, a espera angustiante havia custado caro. Um rastro de destruição e cinzas era tudo o que restava do que um dia fora um lar feliz. A cruel realidade se impôs. As crianças não estavam à vista. A esperança rapidamente se transformou em desespero, conforme as autoridades confirmavam a devastadora notícia de que elas haviam sido consumidas pelas chamas implacáveis. No entanto, essa explicação trágica não encontrou eco nos corações dos Sodder. A narrativa oficial de que todas as crianças haviam sido incineradas deixou uma dúvida persistente, uma sombra de ceticismo que pairava sobre a família. A determinação de descobrir a verdade os impeliu a investigar por conta própria. Em um encontro crucial com F. J. Morris, chefe da perícia, a família Sodder teve seus questionamentos ecoados por um especialista. Morris, após uma análise minuciosa do que restara do incêndio, fez uma revelação surpreendente. Nenhum vestígio dos corpos das crianças havia sido encontrado. Nem ossos, nem cinzas. Nada. A ausência total de qualquer evidência física deixou a família ainda mais convencida de que havia mais na história do que se supunha. O mistério profundo e perturbador só aumentou, lançando um véu de incerteza sobre o destino das crianças Sodder e inaugurando um capítulo de busca implacável pela verdade. Diante do desaparecimento inexplicável de seus filhos, o casal Sodder lançou-se em uma busca incansável, mantendo a esperança de que estivessem vivos. O caso se tornou famoso nos Estados Unidos, porém, apesar dos esforços e relatos de avistamento, nunca houve comprovação ou resolução do mistério. Anos depois do desaparecimento dos irmãos Sodder, um grande outdoor permanecia à beira da Rota 16, perto de Fayetteville, Virgínia Ocidental, com fotos e nomes das crianças ausentes: Maurice, de 14 anos, Martha, 12, Louis, 9, Jenny, 8 e Betty, de 5 anos de idade. A lembrança persistente de sua busca mantinha viva a esperança de reencontrá-los. Somente na década de 1960, após anos de incerteza, os pais Sodder receberam uma pista potencial sobre o paradeiro das crianças desaparecidas. Em 1960, Jenny recebeu uma carta anônima contendo uma foto de um jovem desconhecido. No verso da carta, uma única frase: Louis Sodder, justamente o nome de um dos filhos desaparecidos. A origem misteriosa da carta permaneceu sem solução, mas Jenny nutriu a esperança de que a foto fosse autêntica. Ela se viu diante de um dilema angustiante: a possibilidade de que aquele jovem fosse seu filho mais velho, crescido sem a mãe ao seu lado. As dúvidas pairavam no ar. Seria aquele realmente Louis Sodder? A carta trouxe uma mistura de emoções, mistério e esperança, reacendendo uma busca que já durava décadas. Inúmeras incógnitas persistem em relação ao desaparecimento dos irmãos Sodder, cujo paradeiro permanece um mistério não resolvido. A ausência de contato posterior da família levanta a intrigante interrogação: se estivessem vivos, por que não mais se conectaram com seus entes queridos? Além disso, a questão central do que possivelmente ocorreu com as crianças permanece sem resposta.
3 teorias emergem para tentar explicar o enigma. A primeira sugere que as crianças podem ter sido sequestradas antes do incêndio, utilizando-o como um ardil para distrair os pais. Essa possibilidade desafia a lógica e aumenta a complexidade da história. Uma segunda teoria sugere uma possível vingança como motivação. Poucos dias antes do incêndio, George Soder foi abordado por um corretor de seguros, que tentou convencê-lo a adquirir uma apólice para a residência. Quando George recusou, o corretor enfurecido fez ameaças obscuras, insinuando que a casa seria alvo de um incêndio e que seus filhos seriam as vítimas. Outra perspectiva aponta para a possibilidade de crime. Anos após o incidente, um motorista alegou ter testemunhado um indivíduo lançando o que pareciam ser bolas de fogo no telhado da casa do Soder. No entanto, a equipe de bombeiros que investigou o local posteriormente afirmou que havia ocorrido apenas um curto-circuito, questionando essa versão dos acontecimentos. Estas hipóteses adicionam complexidade ao enigma que cerca o caso. No entanto, os Soders rebateram essas alegações, apontando que a rede elétrica tinha sido recentemente renovada. Além disso, afirmaram que as luzes de Natal permaneceram acesas no início do incêndio, contestando, assim, a possibilidade de que as chamas tivessem sido originadas por essas fontes. Entretanto, o desaparecimento dos irmãos Soder permanece como um dos muitos casos sem solução, envolvendo-se profundamente nas sombras de um mistério que desafia nossa compreensão. Por hoje, encerramos por aqui e agradecemos profundamente por sua companhia. Mas prepare-se, pois nos encontraremos nos próximos mistérios, embora sua visão seja incapaz de nos perceber. E aí, gostou dessa história? Peço por gentileza que deixe o like abaixo, se inscreva e deixe sugestões nos comentários.